Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Lembrando sempre que esse podcast tem o apoio do Cicobi Credivar. Pessoal, hoje estou aqui eu, o Alisson e o Rodrigo. O Rodrigo participou do nosso primeiro programa e está aqui hoje de novo com a gente para a gente falar um pouco dos dados climáticos e o que isso vem causando, inclusive em relação às doenças que vêm aparecendo. Certo? Rodrigo, bem-vindo. Alisson, bem-vindo. Rodrigo, o que vem mostrando para a gente o relatório de fevereiro? Bom, Xande, o que a gente combinou? A gente vai fazer um apanhado geral das estações que a gente tem. A gente tem as estações no Triângulo Mineiro, que é a região de Araxá, Patrocínio e Araguari. Temos a estação na Mogiana, em Franca, e temos as estações no sul de Minas, onde tem Varginha, Boa Esperança, Carmo de Minas e Muzambinho. Então, a princípio, vou passar os dados de fevereiro da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, vamos falar primeiro sobre os dados do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, em fevereiro, vamos pegar numa média geral da região, Araxá, Patrocínio e Araguari, a temperatura média lá foi um pouco abaixo do que o normal, porque nós tivemos precipitações acima da média. Vamos pegar exemplo de Araxá. A temperatura média de fevereiro é 22,2, nós tivemos uma temperatura em fevereiro de 20,8. A precipitação média de fevereiro é 187, nós tivemos 447 milímetros. Então foi uma precipitação bem acima da média. Com isso, a gente teve uma evapotranspiração um pouco menor do que esperado, devido a esse tempo mais nublado, e a gente também está com um armazenamento na faixa de 70 a 80 milímetros, que é muito bom para o período, né? E também devido a esse volume pluviométrico maior, a gente foi gerado um excedente hídrico naquela região do Triângulo Mineiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre os dados de doenças, né, de pragas e doenças. Os índices de ferrugem aumentaram, principalmente a gente tem os dados da região de Araxá, estão na ordem de 15,6% de folhas infectadas, né? Então, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre o boletim da região da Mogiana. A temperatura lá também foi um pouco abaixo da média histórica. O normal para Franca em fevereiro era 23,2 graus, nós tivemos 22,3, praticamente 1 grau. A precipitação também foi um pouco acima da média. Normal lá era 210, choveu 288. E o armazenamento lá também está próximo aos 80 milímetros, né? Com relação às doenças, a gente observa que a ferrugem deu um salto grande nesse último mês, de janeiro para fevereiro. Na média geral, lavoura de carga alta e carga baixa, lá está em torno de 33% a infecção de ferrugem. Muito alto. Na lavoura esqueletada, em torno de 18%. Então, assim, fazendo esse apanhado geral também, em fevereiro as precipitações ficaram acima da média em Franca, o armazenamento próximo a 80 milímetros. Estamos passando também, como aqui na região do sul de Minas, por um veranico, há mais de 20 dias sem chuva, desde meados de fevereiro até esse início de março. As precipitações elas cessaram nesse período. E o índice de infecção de ferrugem em Franca, ele saltou de 8,4% e está em 33% nesse último mês de fevereiro. Rodrigo, só um adendo nisso daí. Quando a gente pega essa temperatura média mais baixa, né, Alisson, do que a média histórica, a gente tem hora que a gente foge um pouco da média. Por exemplo, nós tivemos o quê? Como a gente teve, principalmente lá no começo, muita chuva, a gente estava tendo uma noite mais fresca. Mas, em compensação, depois que a chuva cessou, durante o dia, nós estávamos tendo temperaturas máximas muito altas, dia muito quente, com uma noite um pouco mais fresca, né? O que segurava um pouco a onda nisso daí. Sim. E o que foi muito bom para a ferrugem dar esse pulo, né? Para a ferrugem ela achou o lugar dela ali. A praia dela, né? Foi a praia da ferrugem, com certeza. Rodrigo, e no sul de Minas? Então, no sul de Minas, vamos pegar aqui nas regiões Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho, a temperatura ficou bem próximo da média, 22,3 na média dessas regiões, e esse mês de fevereiro ficou em 22,1. A precipitação média dessas regiões, o normal é 190, choveu 209.
Porém, que a gente comentou, a chuva foi nos primeiros 15 dias de fevereiro e depois essa chuva cessou. Ela parou perto do dia 16 ali, 15, de foi, 15 a 18 e algumas hoje... regiões 18. E hoje nós estamos aqui no dia 21 de março e se a gente pensar em Varginha, por exemplo, foi uma região ou outra com a chuvinha muito pequena. Né? As chuvas agora nesse início de março aí até dia 21 já não é mais início, né? E elas foram muito irregulares no sul de Minas. Aqui mesmo no município de Varginha, tem uma fazenda aqui, a São Judas, que é da Fundação Procafé, ela teve 50 milímetros em 2 chuvas, uma de 20 e uma de 30. Uma fazenda próxima ao aeroporto de Varginha, vamos dizer que em linha reta não dá mais do que 5 quilômetros, essa fazenda teve 5 milímetros de chuva. Então nós estamos falando em 5 quilômetros de linha reta, nós estamos falando uma variação aí de 10 vezes, uma com 5 milímetros, outra com 50 milímetros. Mas vamos dizer, março, no sul de Minas, onde choveu muito, choveu 80 milímetros, aonde choveu muito, né? Sim. E para março, se nós não tivermos mais chuva nesses últimos 10 dias de março aí, para março é muito pouca chuva, né? Sim. Rodrigo, continua com ele pra gente. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. O Rodrigo vai passar todo o panorama passado, o que aconteceu, e depois nós vamos discutir o passado e o que está acontecendo agora no presente, perspectiva de futuro. Inclusive, Sim. com relação, nós vamos dar uma apanhadinha nas doenças também. Sim. O normal para março, só complementando, é chover em torno de 170 milímetros. Então, né, teria que chover muito para a gente fechar para chegar na média, dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Então, continuando no fevereiro a gente ainda teve precipitações, né, dentro da média. Uhum. O armazenamento médio do sul de Minas está na ordem aí de 70 milímetros, né, que está bom para o período, né, poderia estar melhor, mas está bom. E com relação às doenças, o que chama bastante atenção, principalmente a ferrugem, aqui na região de Varginha. A gente faz esse estudo em lavouras de carga alta e carga baixa, e em lavoura esqueletada, na média de Varginha, o índice está em torno de 62% de infecção, e na lavoura esqueletada com 82% de infecção. Isso lembrando que essas áreas dos boletins, né, das estações de campo, elas não recebem tratamento fitossanitário, justamente para a gente poder acompanhar a evolução dessas pragas e doenças durante todo o ciclo do café. Então, para a gente finalizar aqui, com relação ao alerta geral, em fevereiro as precipitações dessas regiões ficaram dentro da média histórica. As 4 regiões estão com armazenamento médio em torno de 70 milímetros, né? Ainda, mesmo com isso, ainda foi gerado um excedente na ordem de 150. Como na região da Mogiana, nós estamos passando por um veranico, né? Desde meados de fevereiro até esse início de março, com uma pequena precipitação, alguma região um pouco mais. E nessa situação, o que a gente recomenda é que o produtor que tenha irrigação, que faça essa suplementação nesse período, né? Até o retorno das chuvas, né? Os índices de infecção médio aqui na região do sul de Minas, eles aumentaram de 21% e estão em 31%. Tem algumas regiões, região de Boa Esperança, que está com índice mais baixo. A região de Carmo de Minas também estava com índice mais baixo. E a região de Muzambique em torno de 40%. Então, na média, a gente saiu de 21% e foi para 31%. E Varginha, o índice aumentou do mês passado de 41% e saltou para 62% de infecção, né? E a atenção também especial para as lavouras esqueletadas, que estava com índice de 47% e saltou para 82% nesse último mês. Então, causando uma intensa desfolha, né? Rodrigo e Alisson, eu vou levantar a bola para vocês vão debatendo. Vamos primeiro na questão chuva, depois nós vamos na questão doença. Sim. Primeiro questão chuva. Ficar muito atento, porque, por exemplo, fevereiro, nós tivemos o volume acima da média, mas mal distribuído. Sim. Depois nós tivemos um veranico que se estende, então, em praticamente um mês. Sim. Com isso, Alisson,
algo que você já está vendo, que você mandou nos vídeos para a gente, que é a parte de granação de fruto. Sim. Os problemas em granação, alguns problemas de má formação, e aí a gente entra nisso. E eu queria que você já aproveitasse e emendasse, falando do que o Rodrigo falou por último agora, da importância dessa irrigação de socorro suplementar. Que às vezes que a gente cansou de escutar esse ano, não precisa de irrigação. Não precisa como. Você pode dar o exemplo da sua lavourinha de arara, que a gente pegou ela de 15 dias que você começou a irrigar e como ela estava antes. Então, dá um tapa nisso daí pra gente. As chuvas aí foram... a chuva é fundamental, né? O início do mês de fevereiro choveu muito. Algumas chuvas muito torrenciais. No início do mês de fevereiro prejudicou os trabalhos de campo. Nós não conseguíamos fazer controles foliares. Não conseguia nem andar na lavoura direito de tanto que choveu ainda nessa primeira quinzena de fevereiro. Depois, é o que eu costumo dizer, chuva em excesso, ela não adianta muito. Água em excesso vai para o Ribeirão. Água em excesso vai para o Ribeirão. Do Ribeirão vai para o rio e do rio vai para o mar. Então, água em excesso é perdido, não adianta. O que o solo vai reter é o que ele consegue reter e pronto. Então, o que nós tivemos? A partir da segunda quinzena de fevereiro, já começamos a ter chuvas esparsas ou não ter chuva. E estamos até hoje, dia 21 de março, com pouca chuva, com chuvas esparsas, alguns locais mais, outros menos. Situação completamente atípica, né? Situação que vem a prejudicar muito a granação dos frutos. Como nós falamos no último podcast nosso, final do ciclo 22, início do ciclo 23. E nós colocando, né, Alisson? Se chover a situação é A, se não chover, B. É B. Foi B. Foi B. Foi B. Não choveu bem. Então, assim, vamos ter problemas grandes na granação de 2022? Não. Não, nada grande. Mas vamos ter problemas na granação de 2022. Para 2023, ainda é uma incógnita. Porque podemos ter chuvas boas final de março, durante abril, alguma coisa em maio, que salva 2023. Mas, por enquanto, não vai caminhando bem 2023. Com relação à irrigação, é exatamente o que nós falamos naquele podcast. Eu não lembro de um ano que irrigação não fez falta para nós em Boa Esperança. Eu não lembro. Todo ano a irrigação faz falta. Agora, estava ótimo, excelente, excesso de chuva, não conseguia trator andar na lavoura, não conseguia nem entubar, porque o trator não andava. E agora está faltando água, né, Rodrigo? E agora falta água. Nós tivemos desde de outubro, né, com chuvas, né, logo no início de outubro. Muita chuva. De 21 já tivemos chuvas significativas, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até meados de fevereiro. Dali cessou a chuva e altas temperaturas também. E pela experiência nossa, a gente já sabe, já dizia o Vandão, o tempo paga com o tempo. É impressionante. Começou a chover muito. Dezembro, janeiro, fevereiro, espera. Ela vai parar mais cedo. Ela vai parar mais cedo. Até para falar bem a verdade, quando tem um veranico ali no janeiro, no fevereiro, a gente fica menos preocupado com o ano da frente. O pessoal que está tendo uma perda maior, né, Alisson e Rodrigo, é o pessoal que fez o plantio. Quem fez o plantio muito tarde, esse está tendo um problema sério. Quem fez o plantio cedo, as primeiras mudas veio, mas o replante, ele está perdendo. O que aconteceu? Aconteceu comigo. Aquelas chuvas de 80, 100 milímetros, arranca muda. Arranca muda. Estourou, tem que vir correndo. Aí depois agora, o que eu estou fazendo? Irrigando. A lavoura que janeiro, fevereiro arrancou muda, em março eu estou irrigando. Pessoal, isso que nós estamos falando, se vocês pegarem um programa nosso, se não me engano, 3, 4 programas atrás, está lá. A lavoura não gosta de excessos. Nós falamos disso de forma muito mais detalhada, assim como no programa da semana passada, onde nós falamos do final do ciclo 22 e início do ciclo 23.
Alisson, para a gente finalizar e não ficar longo, o Rodrigo passou os dados da questão de ferrugem, né, Rodrigo? E principalmente aqui a gente já sabe que Boa Esperança, ela sempre é mais mansa, sempre mais e aqui mansa. ela é sempre mais nervosa, mais né? Ela nervosa. vem mais. E aí o Rodrigo passou um dado muito interessante aonde? Onde as lavouras em produção estão com um nível de infecção menor do que as lavouras podadas. E a gente já falou disso lá atrás, gente, lavoura podada em franco crescimento, muita vegetação, o clima fica propício, o ambiente fica propício. E aí a pessoa preocupa com a lavoura em produção e esquece um pouco da lavoura que está em crescimento. É onde ele tem um prejuízo enorme. Depois que ele fala que ele não tem sucesso no safra zero. Por quê? Porque ele descuidou de uma fase muito importante de crescimento dessa lavoura. Com certeza. E outra coisa, pessoal, eu vou controlar a ferrugem. Eu vou fazer 2 de solo, pessoal, principalmente de montanha. Gente, produto de solo não é feito para controlar a ferrugem. Não. Ele não controla, ele não é eficiente. Qualquer produto de solo, ele não é eficiente. Os experimentos que o Rodrigo conduz mostra isso perfeitamente. Rodrigo, nos experimentos você pode falar isso até, né, com mais propriedade que a gente. Por quê? Esse nível de infecção e essa ferrugem já estando ali, você tem que usar um produto curativo. Foliar. Foliar. Não adianta você querer usar cobre achando que o cobre vai resolver agora. Agora é a hora de você entrar com triazol e sabirulina. E assim, né, Xande, importante o produtor estar sempre atento que um controle de ferrugem, ele é sempre preventivo. Controle de doença é preventivo. É sempre preventivo. Controle de praga, curativo. Controle de doença, preventivo. Não adianta. Se esperar a ferrugem aparecer, lembrem sempre disso, ferrugem é bananeira que deu cacho. Após aparecer, não é fácil... Não é fácil segurar. E o que a gente já conversava lá dentro, né, Rodrigo, era o seguinte: gente, a hora que essa chuva parar e o clima der uma sossegada, essa ferrugem vai vir forte. Aí o Rodrigo falava assim, gente, mas na estação tá dando isso, é isso mesmo? Falava, não, é isso aí, Rodrigo. Na prática o negócio está estourando. Nas lavouras aí o negócio, lavoura controlada, com controle em cima... Quem estava com controle preventivo vindo bem feitinho, ele está tranquilo, né? Tranquilo. Você não acha, você pode andar, não acha. Mas quem patinou, quem não fez, porque não deixar para depois, esse está tendo... Importante o produtor sempre lembrar quantos controles de ferrugem eu tenho que fazer. Quantos forem necessários. É a coisa mais barata do mundo, é controle fitossanitário. Produtor, quantos controles? Quantos forem necessários. Parar com a regra, parar com a receitinha de bolo. Não tem receita de bolo. Quem define? O engenheiro agrônomo que acompanha a sua lavoura. Isso que eu ia falar, Alisson. A gente passou para vocês aqui então um panorama. Se você estiver nessa situação de estar tendo esse problema com ferrugem, pessoal, consultem o seu engenheiro agrônomo. Não adianta perguntar para a gente, eu posso usar o produto A, o produto B, o produto C. Olha, procure o seu engenheiro agrônomo de confiança, ele vai na sua lavoura, ele vai ver a dose correta, a vazão correta e o produto que vai ser melhor para você. Porque não adianta, às vezes você usa o produto que dá um efeito fantástico, mas você estava usando o bico errado, na vazão errada, então você jogou uma subdose, você gastou tempo, gastou dinheiro e não resolveu o problema. Pior viagem, economia no controle de ferrugem. Essa é a viagem errada. Rodrigo, mais alguma coisa para passar para o pessoal? Alisson? Acho que vocês têm mais alguma coisa? Pessoal, espero que vocês tenham gostado então. O recado que a gente tinha para passar para vocês nesse programa é isso. Fiquem atentos no trato da sua lavoura, que olha, não existe nada melhor do que ser preventivo. O controle preventivo vai te trazer sempre altas produtividades. Espero que vocês tenham gostado. A semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.